A paz do Senhor Jesus, amados. Hoje eu quero trazer uma palavra, como eu disse que iria fazer uma live aqui. E hoje eu quero trazer uma palavra que está em Êxodo, 32. Mas eu quero ler com vocês Êxodo 33, 18. Essa vai ser a mensagem aqui, foco da palavra de hoje, Êxodo 33, 18, que diz assim: Então ele disse: Rogo-te que me mostre a tua glória. E disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto nenhum homem verá a minha face e viverá. Então hoje eu quero falar sobre os bezerros de ouro, irmãos, dentro da igreja brasileira, porque como o pessoal sabe aqui que me segue, teve um vídeo meu que eu postei aí na semana e Deus colocou no meu coração de fazer um propósito. Ele falou sobre os bezerros de ouro dentro das igrejas, brasileiras, e Deus falou para mim que irá fazer uma limpa nos altares das igrejas brasileiras, irmão. Eu jamais brincaria com isso, Jamais falaria isso se fosse de mim, até porque eu não tenho nada pra ganhar. Como eu disse, eu não ganho nada aqui, nem peço dinheiro pra vocês. Se um dia eu ganhar, amém, irmãos? Monetizar, que Deus abençoe. Mas eu não ganho nada aqui, atualmente, e eu somente prego a palavra. Então, eu disse que faria uma live aqui, esse é o horário que eu consegui fazer. Se você não assistir agora, depois eu vou baixar aqui, o vídeo vai ficar salvo aqui, para preparar você para esse propósito. Será um propósito 7 dias, irmãos. É um jejum fácil de fazer, são apenas 6 horas, está fixado aí no meu perfil. Você que quer se levantar, você que é um remanescente, você que sente que está longe de Deus, Você que quer tirar todos os bezerros de ouro da sua vida, você quer se limpar, amado. Faça comigo esse propósito, que Deus ele vai falar com você. Então, como eu disse, essa palavra é uma cama, te preparar para esse propósito. Depois vai ficar salvo aí, eu vou postar. E a palavra ela está em Êxodo 33, 18, como eu disse aqui, Moisés rogando a Deus para ver a sua glória. Mas antes, irmão, dele pedir a Deus para rogar, para ver a glória dele, irmãos, Deus, ele primeiro faz com que Moisés faça uma limpa ali no meio do povo. E é onde eu quero trazer a palavra, em Êxodo 32, que são os bezerros de ouro, amados. Dentro da igreja, os bezerros de ouro na nossa vida que nós levantamos. Ali na palavra de Deus, o bezerro de ouro, ele representa um ídolo que o povo levantou, O texto que nós acabamos de ler, ele fala de um momento de Moisés na sua intimidade com Deus, em Êxodo 33, 18. Mas para nós entendermos melhor esse momento, nós temos que voltar um capítulo, irmãos, que está no capítulo 32, que é o foco da minha pregação de hoje, que é para te preparar para esse propósito de 7 dias, para que nós possamos nos revestir, porque como eu disse, Deus me deu uma revelação que ele vai fazer uma limpa nos altares das igrejas brasileiras, porque há muita mentira, irmão, há muito engano e há muitos bezerros de ouro, mas não somente nas igrejas, irmão. Então nós temos que nos limpar também, Deus ele sempre fala: para que tirar o argueiro do olho do seu irmão? Tira primeiro o que está no seu olho, Então nós também devemos nos limpar, porque nós fazemos parte da igreja brasileira. Se você não faz, em nome de Jesus, você vai fazer parte desse corpo que é a igreja brasileira. Então, Êxodo 32, irmãos, no capítulo anterior eu escrevi essa pregação aqui, eu quero trazer ela para você hoje, para você conseguir entender o porquê Deus vai fazer essa limpa. Foi onde Deus me levou nessa palavra. Moisés ele havia subido um monte ali para buscar a Deus. Durante 40 dias Moisés ficou ali buscando a face do Senhor, intimidade com Deus. Naquela busca que Moisés está ali, Deus vai descortinando como seria o tabernáculo, porque desde o início, irmãos, a intenção de Deus, o desejo de Deus é habitar no meio do seu povo, Não é ficar distante. Deus ele não é um Deus inacessível. Deus não é um Deus que você só consegue falar com ele através dos líderes. Não, amado, Deus está aí, Deus está aí. O Espírito Santo de Deus ele está dentro de você. Hoje o templo somos nós, amados. A Bíblia vai dizer que nosso corpo é templo, então o Espírito Santo ele habita dentro de mim e de você. Se você aceita Jesus, se você se arrepende, reconhece o Senhor, ele está dentro de você. Não importa se você falhou, o Espírito Santo está aí dentro de você. Então o desejo de Deus sempre foi habitar no meio do seu povo, Desde o começo da criação, ele fez o homem ali no jardim e ele vinha se relacionar. A paz, amada, tudo bem? Deus abençoe, saudades, Então, irmãos, o desejo de Deus, desde o começo da sua criação, foi criar o homem para se relacionar com ele. Não foi para criar um robô, para ele mandar, irmãos. Não foi isso. E quando Deus ele dá as instruções do tabernáculo, para Moisés, ali em cima do monte, aqueles 40 dias que Moisés buscou a Deus, Deus ele não queria apenas falar com Moisés, mas Deus queria se relacionar com o seu povo. Aqui eu já abro um parênteses, irmão. Deus não quer apenas que você
fale com ele apenas quando você vai na igreja ou através de oração de outras pessoas. Não, eu abro esse parênteses aqui para você entender isso. Deus, aí você talvez esteja se perguntando, mas como assim, irmã Bárbara, né? Como assim? Deus, ele quer que você ore, irmão. Deus quer que você busque, Deus quer que você chame ele, Deus quer uma intimidade, ele quer um relacionamento com você. Então, como eu disse aqui, Deus, ele não quer que você somente fale com ele através dos líderes. Não, irmão. Deus, ele está aí, Deus quer falar com você. Não é somente através da palavra que eu vou trazer aqui hoje, não é somente através da palavra do seu pastor. Não, irmãos, não é somente quando você vai na igreja, mas é em todo o tempo. Deus, ele me deu uma revelação. Se você voltar aí os vídeos do meu perfil, eu tava fazendo esfirra, irmão. Eu tava fazendo salgados, 5 horas da manhã. Eu tava ali no meu trabalho. Então Deus, ele fala com a gente no ordinário, no dia a dia, no comum. Então Deus, ele quer que você ore, que você busque, que você chame por ele. Ele quer uma intimidade da sua parte, irmão. Ele quer um relacionamento. Então Deus ali com Moisés ali em Êxodo 32, que é o que eu estou pregando hoje aqui, que é para preparar a gente para esse propósito que a gente vai fazer de 7 dias. Depois você vai lá no meu perfil, tá fixado. Faça esse propósito, irmão. Se você precisa se levantar, se você precisa ter um relacionamento com Deus, tá bom? Se você sente que seu lugar é perto de Deus, que não tem outro lugar que você queira estar, amado, né? A única coisa que eu peço pra vocês aqui que entra na minha live, irmãos, é pra vocês curtir, publicar, né? Porque sobe a live. Quem tá curtindo aí, eu agradeço que sobe pra mais pessoas esse conteúdo. Mas se você não quiser também, amém. Ouça a palavra aí em nome de Jesus, presta atenção, que depois também o vídeo vai ficar salvo aqui, né? Então, Deus queria habitar no meio do seu povo. E ali ele fala para Moisés, olha, eu vou construir um tabernáculo e eu quero habitar no meio do meu povo. E é isso aí. Porém, o coração do povo, irmãos, era obstinado. Era um coração difícil, um coração duro. Parece que eu tô falando de nós, né? Pessoas difíceis, irmãos. Pessoas difíceis de lidar. O ser humano é um povo difícil, irmão. Então, o povo daquela época ali não era diferente. Isso eu me incluo também. Não tô falando só de você, não. Bom dia, amado. Tudo bem? Deus abençoe. Então, enquanto Moisés ele está lá, irmãos, Êxodo 32, essa é a palavra que eu tô lendo aqui, eu vou falar sobre os bezerros de ouro na igreja, né, brasileira e no nosso coração, irmão, na nossa vida, os bezerros de ouro, os ídolos que nós levantamos, né? Então, vamos fazer como tirar isso do nosso meio, irmão, pra gente se preparar para se revestir da armadura de Deus, que é o propósito que eu vou começar amanhã, dia 17. Faça comigo esse propósito. Vamos juntos nos levantar, irmão. Se você não consegue jejuar, se você não consegue fazer um propósito sozinho, vamos fazer junto aqui. Não tô te pedindo dinheiro, não tô te pedindo nada. Eu sempre falo isso aqui, eu tô só te pedindo pra você fazer junto. Porque o meu objetivo é que a gente se levante como igreja, mano. Porque a igreja não sou eu nem é você, a igreja é um corpo. Então nós somos membros desse corpo. Então Deus, ele quer fazer uma limpa nos altares das igrejas brasileiras para depois vir o avivamento. Só que para isso, irmão, nós precisamos, nós, um povo remanescente, nos levantar. Às vezes a gente acha que só quem é homem de Deus é quem tá lá em cima do altar. Não, irmãos. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Por quê, irmão? A gente é falho. A gente levanta ido, mas a gente tá aqui para derrubar, irmão, para limpar, como Moisés fez ali no meio do povo. Então vamos lá entender essa palavra, Êxodo 32, o que está acontecendo atualmente no cenário da igreja brasileira e no cenário do povo, e nós também, irmãos. Então, enquanto Moisés ele tá lá em cima do monte, em Êxodo 32, Deus ele entrega as tábuas da lei, os 10 mandamentos, né? Passa-se um tempo e o povo tá lá no arraial, lá embaixo, no acampamento, e Moisés está lá em cima do monte, buscando a face de Deus. E aí o povo começa a murmurar, irmão. Começa a reclamar. Por quê? Porque Moisés estava demorando muito para voltar. O líder estava demorando muito para voltar. Então ele chega até Arão, que é irmão de Moisés, amados, que era o sacerdote no meio do povo, e pede ele para fazer deuses, para que eles pudessem adorar, porque o líder sumiu. Ferrou, né? A gente tá aqui no meio do deserto, não temos nada, acabou com tudo. A gente veio aqui para passar fome. Esse Moisés trouxe a gente aqui para se lascar, né, irmão? No português, claro, é isso. E agora a gente não tem mais nada, a gente não tem mais nada para adorar. Quer dizer, o povo não havia entendido que o Deus Todo-Poderoso não precisava de nada, não precisava de imagem, não precisava de nada. Deus está dentro de mim e de você, irmãos. Então o povo queria alguma coisa ali para ele se agarrar, algum amuleto, alguma coisa para eles poderem adorar. Porque Moisés tinha sumido, o líder sumiu, aí agora eu não posso mais orar. Gente, vamos aprender a buscar Deus, né? No nosso particular, irmãos, ter um relacionamento com Deus. Então o povo desesperou, Moisés sumiu, 40 dias Moisés sumiu, cadê Moisés? Vamos morrer no meio do deserto. Então o povo chega para Arão, que era o líder do povo ali naquele momento, o sacerdote do povo. E os irmãos falam, olha, vamos fazer Deus, Arão. Mas olha a seriedade disso aqui, irmãos. Enquanto Moisés estava mergulhado na presença de Deus, o povo estava boiando no arraial, irmão. E Arão, que era o líder no lugar de Moisés ali, a representação de Deus ali, né, o líder, ele agora está sendo pressionado para atender as necessidades egoístas daquele povo que estava no arraial. E sabe o que Arão faz, irmãos? Em Êxodo 32, se você não conhece a história, depois você leia, mas presta atenção nessa palavra aqui. Arão, irmãos, ele aceita, ele cede à pressão do povo. Deus já está falando aqui comigo, com você.
para de ceder os caprichos do inimigo, irmão. Para de ceder os caprichos de um povo que não entende o particular que você tem com Deus. Para de ceder a pressão, amado, a pressão do inferno para você desistir, para você parar do seu propósito. Não ceda, irmãos. Então, para não perder o povo, Arão ele aceita fazer deuses e pede os pendentes de ouro, que tava os brincos, né, que o povo tinha, porque o povo usava, né, irmãos? Até porque eles saíram do Egito, né, usando joias, usando essas coisas, né? E ali o povo tinha esses negócios nas orelhas, os brincos, as coisas, né? E eles usavam aquilo ali. Arão pediu aquilo ali, irmãos, que era para ser o despojo que Deus mandou o povo do Egito dar, o povo deu para eles quando eles saíram de Irá, era para ser o despojo, para eles sobreviverem quando eles chegassem na terra que mandava leite e mel. O povo pega aqueles pendentes que era aquele ouro que Deus tinha dado para fazer um bezerro de ouro, irmão. E Arão que pede, irmãos. É Arão que pede. O povo pressiona e Arão só vai. Então, para não perder o povo naquele momento, Arão aceita fazer Deus e pede os pendentes de ouro que estavam na orelha dele. Por causa dessa atitude, irmão, o bezerro de ouro é constituído. Irmão, mas pensa comigo aqui, eu e você, vamos pensar aqui rapidinho. Não foi fácil construir um bezerro de ouro, irmão. Ele não tinha ferramenta naquela época, ele não tinha as coisas adequadas, ele não tinha uma casa de ferreiro ali no meio do deserto. Arão não tinha. Então demandou um tempo para que Arão construísse aquele bezerro de ouro. E eu penso que durante esse tempo, a Bíblia me dá essa oportunidade de pensar, né? Através disso, que quando as pessoas falam, eu conjecturo é isso, tá, irmãos? Quando o pregador fala, né? Eu conjecturo é isso. Eu tô pensando aqui, né? No todo. Então eu penso, irmãos, que durante o tempo que ele estava amassando o ouro, né? Pisando lá, derretendo o ouro, ele poderia ter desistido da ideia, amado, de construir um bezerro de ouro. Ele poderia ter desistido daquela ideia. Mas não, ele continuou com aquela abominação, mesmo sabendo que aquilo iria contra o que Deus pregava, né? O que a palavra de Deus fala, que ia contra o Deus Todo-Poderoso que tinha tirado eles da terra do Egito. Irmãos, Arão e aquele povo todo havia visto toda a glória, todo o poder, toda a majestade que Deus agiu para tirar eles ali da terra do Egito, irmão. Viram coisa grandiosa, né? Viu o mar se abrir, ó que loucura, irmão. E mesmo assim, Arão se rendeu aos caprichos daquele povo murmurador e de coração duro. Então, o que Deus está dizendo através dessa palavra aqui, irmão? Você que é líder de algum grupo na igreja, ou você que é líder da sua casa. Como assim eu sou líder da minha casa? Você é marido, você é pai, você é chefe, ou você é chefe em algum departamento do seu trabalho, né? Você não pode se render, irmãos, a deuses estranhos. Se você adora o Senhor Todo-Poderoso, você já entendeu isso, irmão. Você não pode se render, irmãos, aos caprichos, né? Se render a deuses estranhos para agradar ninguém. Você que é líder na igreja, que eu tô falando sobre bezerro de ouro também na nossa vida, mas também na igreja, não faça isso, irmão. Não se renda. Não se renda aos caprichos do demônio para poder agradar os outros, para poder agradar pessoas que não tem, irmãos, que não tem. Pera aí, só um minuto, irmão, deixa eu só responder aqui. É que estão me ligando aqui. Então você não tem, irmãos, essa vontade, né? Você não pode fazer isso, né? Você não pode se render a Deus estranho, principalmente se você é líder, irmão, né? Se você é líder de alguma coisa, né? Você não pode se render aos caprichos de Satanás. E na igreja piorou, amado. Você que está ali diante de um povo, você não pode se render a essas coisas para agradar ninguém, irmão. Então você que está solteira, namorando, também não se renda aos caprichos do inimigo. Ainda não entendi, né? Ainda não entendi, irmão, o que você está falando. Você que é líder de um grupo, por exemplo, um grupo de jovens na igreja. Aí os grupos de jovens vão embora porque tem regra na igreja, porque você mandou ele fazer uma limpeza na igreja. Irmão, pelo amor de Deus, né? Vou colocar uma coisa do mundo aqui, vou misturar as coisas de Deus. Não faça isso, irmão, para agradar jovem, para agradar os irmãos da igreja, para eles ficarem. Não faça isso, né? Não seja como Arão, não se renda aos caprichos do povo. Outro exemplo, não vou mais falar de pecado dentro da igreja, porque os irmãos não vai ficar. Se eu falar de pecado, falar que não pode adulterar, falar que não pode ver pornografia, vai todo mundo embora. Não, irmão, né? Se eu falar que não pode trair, não pode beber, não pode ver. Ó, irmão, só um minuto que eu vou ali só responder um negócio aqui. Só um minuto, eu já volto aqui. Fica aí, pelo amor de Deus.
Ai, voltei, gente. O povo tava me pedindo uma água sanitária aqui. Então, irmãos, você que é líder, não faça como Arão, né? Não se renda a fazer as coisas para agradar o povo. Principalmente se estiver dentro da igreja. Irmão, não faça isso. Se for líder da igreja, se for pastor. Pelo amor de Deus, irmãos. Não deixe de falar sobre o pecado, não deixe de falar sobre o inferno. Por quê? Porque você precisa alertar o povo, mesmo que as pessoas não gostem, amado. Não tô falando pra você tacar pedra em todo mundo, não é isso. Mas você precisa ser uma pessoa que prega a verdade. Então, isso é um exemplo. Eu sou um líder, eu não posso mais falar dentro da igreja que não pode trair, não pode beber, não pode ver pornografia, não pode enganar os irmãos, não pode roubar. Não pode fazer coisas para levar vantagem, não pode ficar devendo os outros, porque se eu falar, as pessoas vão embora da igreja, a igreja vai ficar vazia. Não, irmão, eu tenho que falar. Então aí, só porque o povo não gosta, eu não vou exortar aquela pessoa para ela se arrepender do pecado dela, irmão. Porque se eu exortar o meu amigo, eu falar assim com amor, né? Ninguém vai acabar com a cara de ninguém. Mas eu não vou exortar não, porque senão eu vou perder a amizade. Tem anos que a gente é amigo. Não, irmão, isso é um exemplo que eu tô dando, não faça isso. Se Deus mandou você exortar, exorte. Se Deus mandou você corrigir uma pessoa, irmão, com amor, né? Falar do pecado dela e você não faz... e a pessoa morre em pecado, o sangue daquela pessoa está nas suas mãos. Não é eu que estou falando isso para te ameaçar nunca, é Bíblia, irmãos. Aqui eu só prego a palavra. Ezequiel 33 vai dizer, né, que o sangue daquela pessoa, se você não alertar a pessoa e Deus mandou você alertar e ela morreu, o sangue é requerido das suas mãos, né? Então, que se exploda a amizade, mas eu sou bem sincera, assim, quando eu prego português, claro, para todo mundo entender. Então que se exploda a amizade, mas é melhor seu amigo com raiva de você e salvo, porque você pregou, do que ele te amando e indo pro inferno e o sangue dele na sua mão, irmão. Às vezes você tá sendo bombardeado pelo inferno e não sabe de onde tá vindo o bombardeio. Aí você pensa, estou com a vida no altar fazendo tudo certinho, tô aqui dentro da igreja, tô fazendo tudo certinho. Mas pensa que você tá com a vida do altar, irmão, mas você não ama essa pessoa, porque quem ama corrige, né? Se você amasse, você obedeceria a Deus, ao que Deus está mandando você falar. Isso eu tô falando pra mim também, irmão. Às vezes eu falo assim, ai Deus, não vou falar não, porque a pessoa vai ficar com raiva de mim. Mas a gente tem que falar, irmão. Se Deus está pedindo para você falar, ele se responsabiliza. Aí talvez você pense, mas é muito grave que Deus mandou eu falar. Nossa amizade pode até acabar. As pessoas da igreja podem ir embora. Irmão, se for a vontade de Deus, essa pessoa vai voltar, né? E como eu disse, Deus se responsabiliza. E passando, é melhor você fazer o que Deus mandou do que você passar um bombardeio todo se fingindo de louco. Porque aí você fica, por que tá acontecendo isso, né? E Deus está te falando aqui através dessa palavra. Na sua casa, amado, também, outro exemplo, tem que ter ordem. Você como pai, ou você como mãe, como mulher daquela casa, você tem que pôr ordem na sua casa. Se você é um servo de Deus, irmão, aí na sua casa tem uma festinha da família, um almoço, exemplo. Você faz um almoço no domingo. Aí o povo vai lá na sua casa, irmão, e leva bebida, leva cerveja, leva narguilha. Mas, irmão, você é o dono da casa. Se você não é um dono, tranquilo, né? Fique em paz. Não é pra você essa palavra. Mas se você é o chefe da casa, se você é o líder da sua família ali, não permita isso, irmãos. Porque existem dois altares na sua casa, que é a sua cama e a sua mesa, né? Você que é casado. A sua cama é o seu altar com a sua esposa ali. E você e a sua mesa é um altar também. Jesus vivia partindo pão, reunindo as pessoas em volta da mesa. Então a mesa é um altar, irmão. Então não coloque coisas que desagradam a Deus na sua mesa. E aí quando eu falo, eu não tô falando só de comida, de bebida, de cerveja, não é isso não. Eu tô falando também de fofoca. Né? Não fica fofocando da vida dos outros, irmão, na mesa. Não fica falando mal das pessoas na mesa para seus filhos ouvir. Não fica discutindo na mesa, briga, palavrão. Isso é muito forte, amado. Então você que é líder, você precisa se posicionar, tirar esses bezerros de ouro da sua casa, da sua vida, da sua igreja. Ou outro exemplo, você tá numa festa, numa família, aí a pessoa que não é crente, né? Tava tudo muito lindo na festa, muito maravilhoso. A festa de 15 anos, o casamento. Aí de repente começa um monte de coisas indecentes na festa, música indecente, coisas que não agrada a Deus. Irmão, é só você levantar e ir embora, irmão. Não fica ali, seus filhos vendo isso. Não maltrata ninguém, né, também, que você vai falar, eu vou embora, desliga o som. Não, porque você não tá na sua casa. Você só levanta, fala, muito obrigado, foi muito boa a festa, Deus abençoe. Tchau, e vai embora pra sua casa, irmão. Você foi lá, prestigiou, tranquilo, é a família. Não tô falando também pra você não ver mais sua família, que isso é loucura, isso é lavagem cerebral. Você precisa falar com sua família, até porque sua família precisa se converter, vendo as boas obras e a luz de Deus sobre a sua vida. Mas começou uma festa que não agrada a Deus, levanta e vai embora, irmão. Sua casa é santa, irmão. Você não pode ceder para os caprichos do diabo. Sua vida é santa. Você decidiu andar com Deus, então existem regras, amado. Cuidados com bezerros de ouro, que talvez eu e você tenhamos construído. Nos altares da igreja brasileira tem muitos bezerros de ouro, irmão. Né? Mas na nossa casa também a gente levanta bezerros de ouro. Então Deus ele vai fazer uma limpa. Como eu disse, Deus me deu uma visão, tá aí no meu perfil, depois você assiste.
E a gente vai fazer um propósito 7 dias, participe desse propósito para nos revestir espiritualmente, porque Deus vai fazer uma limpa nos altares das igrejas brasileiras. Mas nós fazemos parte da igreja, então nós precisamos também limpar o nosso coração, irmão, tirar os bezerros de ouro. Outro exemplo, você jovem que está namorando, irmão e irmã, primeiro, às vezes você nem apresentou para ninguém, não mostrou para sua família, não apresentou para o pastor, não apresentou nem para Deus, irmãos. E aí daqui a pouco entra um fogo do inferno e você cai na fornicação, né? E pronto, irmãos. E aí você fica, ai Deus, por que minha vida sentimental tá uma bagunça? Porque você deixou, irmãos. Então se tá passando qualquer tipo de situação desse tipo aí, né, irmão? Vamos tirar esses bezerros de ouro. E aí você talvez estava na dúvida falando, né? Aí o que tá acontecendo? É Deus descortinando sua mente hoje aqui, te mostrando o que está errado, o que precisa ser limpo, o que precisa ser tirado dentro de você, quais os bezerros de ouro você precisa derrubar. Então a ordem é essa, é clara. Não ceda aos caprichos do diabo, pare de construir bezerros de ouro. Enfim, Arão cede e constrói o bezerro lá em Êxodo 32 e eles elegem aquele bezerro como Deus, né, que tirou eles da terra do Egito. Olha que absurdo. E Arão, como se não bastasse construir o bezerro de ouro, ainda constrói um altar, irmãos. Um líder totalmente cego naquela circunstância. E aqui representa o líder da igreja, totalmente cego, irmãos. E Arão, como se não bastasse construir, ele construiu um altar. Só para não perder o povo, preferiu ir contra o Deus vivo. E Arão ainda disse assim, ó, amanhã vai ser festa para o Senhor, que causa, irmãos. Então nós vemos 3 tipos de pessoa nessa passagem, Êxodo 32, Moisés, o povo e Arão. Moisés é um homem de relacionamento profundo, que perde tudo para viver a presença de Deus. Moisés estava em cima do monte nesse momento. Arão é um líder cego dentro da igreja, que só para não perder o povo, não perder a amizade, ele aceita o pecado dentro do arraial, constrói um bezerro de ouro. E o povo é o povo que não está nem aí, levado por qualquer evento de doutrina, que não lê Bíblia, que não olha o que Deus faz, que não tem relacionamento com Deus. Que horror, irmãos. Arão cego e sem direção. Pior coisa do mundo é aquele cego que não quer enxergar. É aquele líder que tá cego. Às vezes Deus vai ali, fala com ele, mostra pra ele que ele precisa mudar e ele não aceita. Irmão, a gente precisa ser humilde. Humildade não é ser pobre. Humildade não é ter as coisas. Humildade é você reconhecer seu erro, irmão. Não importa o seu cargo, é você falar, eu tô errado, eu preciso mudar, cara. Então, enquanto eles estavam ali festejando e cantando no arraial, sacrificando o bezerro de ouro, Deus fala para Moisés lá em cima do monte, na hora, desce, Moisés, porque o teu povo que você fizeste subir do Egito tem se corrompido. Irmão, naquela hora, Deus ele muda. Ele estava tão irado com o que o povo fez que ele olha para Moisés e o povo não era nem mais dele. Ele fala, o teu povo, Moisés. Irmão, tem hora que nós tomamos umas atitudes, sabe, que sobem a ira do nosso Deus. Nosso Deus, ele é tardio em se irar, mas ele se ira, irmão. Nosso Deus, ele é misericordioso, né? Então é bom a gente prestar atenção em nós, né? Ver o que a gente tá fazendo de errado, irmão. Porque ídolo não é só imagem, não, irmão. Ídolo é um cantor que a gente ama, que nas igrejas tem feito muito isso. Idolatrado músico, idolatrado pastor, idolatrado pregador, idolatrado missionário. Gente, pelo amor de Deus, não, irmãos. Não faça isso, irmãos. Vamos fazer essa limpa em nome de Jesus. Não idolatre ninguém. Deus está acima de qualquer homem, acima de qualquer líder, acima de qualquer tudo. Deus é Deus. Então, olha a diferença de Jó, irmãos, para Arão. Jó, Deus dava testemunho de Deus. Não foi o diabo que falou de Jó, foi Deus. Eu tenho visto meu servo Jó. E aqui Deus, ele fala, né? Eu tenho visto eles, Moisés, esse povo com coração duro. Agora deixa meu furor se acender contra eles e farei de ti uma grande nação. Deus fala que vai matar o povo todo porque Deus se irou. Porque eles tinham construído bezerro de ouro. E mata todo mundo, Moisés. Vou deixar minha ira se acender e eu vou construir uma nação de ti. Olha que honra, ó. Se Moisés agora fosse um líder narcisista, ele ia falar, não, agora constrói aí, né? Mata esse povo todo que agora vai construir uma nação de mim. Então, irmãos, mas Moisés não era assim. Moisés era um líder segundo o coração de Deus. E aí Moisés fala, não, Deus, não faz isso, né? Moisés, ele se coloca na brecha por aquele povo, dizendo, Senhor, não faz isso não, o que os egípcios vão pensar de nós? Lembra da promessa que o Senhor fez para Abraão, Isaac, Israel, que você nos dá, que os faria uma grande nação. Não consuma esse povo. Moisés, ele poderia ter falado assim, agora é minha chance, você é o principal do povo de Israel. Mas não, irmãos, Moisés como um bom líder, um líder por Deus, instituído por Deus, ali, um líder com a visão de Deus, ele é misericordioso, irmãos. Ele intercede pelo povo. E Deus volta atrás por causa da atitude de Moisés. Porque Deus, ele sentiu a misericórdia de Moisés. Moisés se colocou na brecha, irmãos. Ele arriscou tudo por causa daquele povo de coração duro. E talvez eu e você, por qualquer coisinha, já desiste de orar por alguém, né? Então vamos nos colocar nas brechas por vida. Deus está procurando pessoas hoje aqui
como Moisés, disposto a arriscar tudo por uma alma. A Bíblia diz em Salmo 49 que o valor de uma alma é caríssimo, é inestimável. O valor de uma alma para Deus é inestimável, mano. Então você como líder, se você é um líder de uma igreja, se você é um pastor, irmão, eu não sou teólogo, não sou nada disso aí. Eu sou apenas uma serva de Deus que ama a palavra do Senhor e tem um relacionamento com Deus. Eu quero dizer para você, através da minha vida, irmão, através do que Deus está falando para mim, para você, interceda pelas pessoas, não fica tacando pedra nas pessoas, ficar usando o microfone para matar todo mundo, não, irmão. A gente tem que denunciar o pecado, mas também denuncia o seu, mano. Também olha para você também, se limpa também e traz as pessoas para perto do evangelho, não mata as almas não. A igreja hoje tem posto mais para fora do que para dentro. Então eu quero dizer para você, amado, se você foi magoado pela igreja, perdão, eu peço perdão para você. Se alguém dentro da igreja te machucou, que você achou que lá dentro você ia ser tratado, você foi maltratado, me perdoe, irmãos. Peço perdão pela igreja para você, irmão. Volta para Jesus, não foi Jesus que te magoou, não foi Jesus que te maltratou. Volta para Jesus. Então Moisés, como um líder, ele se colocou na brecha, né? Moisés é um ótimo líder, irmão, aqui. Então se espelhe em Moisés, em Êxodo 32. Ele revela o pecado do povo. Ele fica triste, taca as pedras, fica nervoso, mas ele também extingue o pecado, irmãos. Mas não desiste das pessoas, e essa atitude ficou gravada no coração de Deus. Então nós devemos aprender como Moisés, né? A ter esse pensamento, essa visão. No hebraico, irmãos, Nanshum significa voltar para o caminho. E arrependimento é metanoia, sabe? A gente precisa se arrepender, é mudança de pensamento. A gente precisa se arrepender, irmão, mudar, né? Então vamos mudar nossa mente, vamos transformar o nosso pensamento. Mude sua mente, mude sua visão, volte para o caminho, volte para as primeiras obras, para o amor. Lembra de onde você caiu, amado, e volta. Às vezes você fala assim, mas eu sou líder, todo mundo vai saber que eu caí. Daí, irmãos, o importante é o que Deus pensa de você, porque no fim, né, quem vai te dar a salvação é o Senhor, não é as pessoas, né? Não importa a sua posição, mano. Às vezes você tá dentro da igreja, vive na igreja, acorda na igreja, mas por causa da sua falta de arrependimento, né? Você tá longe de Deus e não adianta nada. Tem gente que dorme na igreja, acorda na igreja, casa na igreja, nasceu na igreja e quando morrer vai acordar no inferno, irmão, porque tava só na igreja, não tava em Cristo. Então, faz uma análise da sua vida aí agora através da minha palavra, porque antes de eu pregar pra você, eu fiz uma análise da minha, eu vi o que eu precisava melhorar também, então a palavra cortou primeiro em mim. Então, faça uma análise da sua vida e veja as áreas da sua vida, o seu relacionamento, suas amizades, seu trabalho. Até trabalho, irmão, até trabalho. Né? Eu trabalhei, vou dar um testemunho rápido aqui. Eu trabalhava num lugar quando eu cheguei aqui em Guarulhos, que eu não sou daqui, eu sou carioca. E aí eu trabalhava no hotel, trabalhava na cozinha muito cansativo, irmãos. E trabalhava de noite, eu precisava ir pra igreja. Aí eu falei, eu quero mudar meu horário. E aí eles falaram, a gente vai te mudar pra de manhã, você vai trabalhar, vai ganhar mais, vai trabalhar menos e vai ser muito bom. E aí eu falei, mas é pra fazer o quê? Pra servir as mesas. Eu falei, tranquilo, vou servir as mesas, tá tranquilo, você garçonete, eu sirvo a comida ali. Aí eu comecei a servir, irmãos, eu era nova convertida ali, comecei a servir, abrir cerveja pros homens, os homens olhando pra mim, né? Cara, irmão, naquele momento que eu vi ali, eu recusei o emprego. Por quê? Deus trabalha da mesma forma que todo mundo? Não, Deus trabalha com cada um de uma forma, mas por quê? Porque eu falei assim, mesmo que eu ganhe mais, mesmo que eu fique aqui, eu era viciado, irmão, eu sou usuário de droga, eu bebi, então eu falei pra mim, eu vou ficar servindo pros outros que eu não quero pra minha vida, né? Servindo bebida pros outros, não quero, irmão, isso pra mim, então eu recusei o trabalho, recusei ali ganhar mais, recusei, né? Porque pra mim não servia aquilo ali. E na hora eu ainda falei pra Deus assim, eu era nova convertida, não sabia. Eu falei, Deus, mas Neemias também servia vinho pro rei. Aí Deus falou assim pra mim, né? Ele falou assim pra mim, mas Neemias era escravo, você pode escolher. Você não é escrava. Neemias era obrigado a fazer aquilo ali. Você não, você tem o poder de escolher. Eu escolhi, mas escolhi agradar a Deus. Então eu escolhi fazer o que Deus me pediu, irmãos, né? As coisas que você coloca também, amado, diante dos seus olhos. Às vezes a gente passa o dia vendo lixo, sabe? A gente tem aqui uma tela, a gente passa o dia consumindo lixo na internet. O dia inteiro, irmão. Aí às vezes a gente chega na igreja, né? E não sente nada. Fala, não senti nada. Ou então você tá ouvindo essa palavra e fala que é essa louca aí, ó, pregando um monte de loucura. Tô sentindo Deus, não. Irmãos, né? Ou então o louvor, você fala, o povo desafinou, foi péssimo, né? Irmão, vamos mudar nossa conduta, voltar para o caminho. Não se importe em recomeçar, sabe? O que vão pensar de você, não importa a sua posição, se é pastor, se é bispo, não interessa, irmão. Se importe com sua salvação, sabe? Então, voltando para a palavra aqui, Êxodo 32, né? Mesmo que o povo não estava se arrependendo, Moisés dá mais uma chance para o povo, na porta do arraial. Ele diz, quem é do Senhor, vem até mim. Moisés ali, né?
ele dá mais uma chance pro povo. O povo tava com o coração duro mesmo. Moisés intercedeu por eles e mesmo assim eles ainda estavam querendo o bezerro de ouro, irmão. Então ele fala, ele dá mais uma chance, ele fala, quem é do Senhor, vem a mim. Então naquele momento toda a tribo de Levi se juntou a Moisés. E eu acredito que por causa dessa atitude, irmãos, eles foram a tribo que ficou como povo separado, mais lá na frente, né? Para fazer todo o trabalho do templo de adoração e de sacrifício. Por causa dessa atitude deles ali em Êxodo 32. E aí Moisés dá uma ordem aos homens da tribo de Levi para tomarem suas espadas e matarem todos os que não quiseram estar ao lado do Senhor. Hoje, irmãos, não acontece mais isso, né? Ninguém vai te matar porque você não quer servir a Deus. Isso não existe mais. A gente está no tempo da graça, tá bom? Mas tem momentos que o pecado ele precisa ser extirpado no meio de nós. Por isso que eu acredito que Deus ele falou comigo, me deu essa revelação que ele vai fazer uma limpa nos altares da igreja brasileira. Porque, irmão, tá demais, cara. Não tô falando de todo mundo, mas tá demais. É muito bezerro de ouro, é muito cantor cobrando muito dinheiro, pessoa cobrando pra pregar. Muito errado, irmãos, muito triste. Você receber uma ajuda da igreja, tranquilo, irmão. Não tô falando pra você passar fome, jamais. O trabalhador seja digno do seu salário, mas tem gente que cobra 50 mil, irmão, pra cantar, acha que é artista. Não, o dom não é seu, o dom foi Deus que te deu. Se ele quiser ele te deixa mudo, igual ele deixou Zacarias. Então não, irmãos, tá errado. Os nossos altares são muito sujos, a igreja brasileira tá muito bezerro de ouro, irmão, muita gente idolatrando cantor, idolatrando pregador. Esse menino aí, um moleque, esse missionário Miguel aí, o menino, o povo colocando ele no ombro, botando ele pra cima, o bezerro de ouro, irmão. Não tô falando que o menino é do demônio, não. Todos nós podemos nos arrepender, mas, irmão, não adore ninguém, né? Não adore as pessoas, não faça isso, irmãos. A adoração é somente a Deus. Então tem momentos que o pecado precisa ser extirpado. Tem gente que se arrepende, mas tem gente que não adianta, irmão. Você falar, pregar, exortar, que a pessoa ela não quer mudança. Então a melhor coisa é você deixar essa pessoa embora. Deixa Deus tratar, irmão. Se ele quiser quebrar a cara, deixa ele quebrar a cara. Mas eu desejo que em nome de Jesus, né? Se essa pessoa, quando ela quebrar a cara, ela se arrependa e volte para Deus. Porque meu desejo não é matar ninguém, irmão. Não é falar para matar as pessoas, Deus matar as pessoas no altar, faz a limpa. Não, eu não acredito que Deus é assim, não, irmão. Igual tem pessoas que às vezes falam pra mim, um dia a pessoa falou de mim, tocou em mim porque eu sou ungida e Deus matou a pessoa, botou câncer na pessoa. Não, irmãos, eu não acredito nisso não. A gente tá vivendo o tempo da graça. As coisas que acontecem com a gente, enfermidade, é nossa culpa mesmo, irmão. Às vezes a pessoa fala hoje você alguma coisa e a pessoa ficou com câncer, mas a pessoa comeu errado a vida inteira, fumou a vida inteira. É óbvio que uma hora o corpo dela vai ficar doente, isso é óbvio, irmão. Igual eu me arrependi, Deus me salvou, limpou minha alma, mas eu usei drogas, irmão, 18 anos, mais de 18 anos. Uma hora meu corpo vai pedir, vai cobrar, isso é óbvio. Isso é óbvio, irmão. Não significa que pronto, acabou. Não, irmãos, eu tô errada. Aí lá na frente você fala, ai, tô morrendo, foi porque eu pequei, tô com diabetes, tô com isso. Irmão, talvez você come errado a vida toda. Não, irmão, a culpa é sua mesmo. Seu corpo é o templo, então cuide do seu templo. Tô falando isso porque eu também preciso cuidar do meu, tá? Serve pra mim também. Então eu desejo que essas pessoas venham se arrepender com essa visão que Deus me deu de Deus fazer a limpa, de Deus santificar os altares da igreja brasileira antes de vir o avivamento. Eu espero que os líderes que estão falhando, que os cantores, as pessoas que estão no erro, irmão, se arrependam. Voltem seu coração para Deus e se limpem. Esse é o objetivo da limpa que Deus vai fazer. Não é matar ninguém, derruba do altar. Não é isso, irmão, não é isso. Mas os falsos profetas precisam cair, irmãos, precisam ser extirpados, mas que eles se arrependam e se tornem profetas verdadeiros. Esse é o intuito, né? Deus é misericordioso, nós devemos ser também. Então Moisés, ele santifica as mãos ao Senhor, e todos que não ficaram do lado de Deus, do lado da visão de Deus, foram mortos, irmãos. Então não existe, irmãos, mais hoje, nos dias atuais, porque nós estamos vivendo o tempo da graça, de matar os outros da espada, não é isso. Mas existe a morte espiritual. Pessoas que não querem se arrepender, irmãos, elas morrem espiritualmente, e aí o Espírito Santo está longe delas e elas não percebem, e estão pregando morto, estão cantando morto. Então, pelo amor de Deus, irmãos, deixa Deus te limpar, derruba esses bezerros de ouro do seu coração. E no dia seguinte, Moisés ainda chamou o povo, irmãos, que ele já tinha escolhido. Né? Então foi isso, irmãos. Deus falou, se arrependam do seu pecado, mudem de vida. Arrependimento não é só chorar, irmãos. Chorar e fazer de novo é remorso. Então arrependimento é você mudar, irmãos, né? Mude. A gente pode, às vezes, irmãos, né? Só chorar ali e falar, eu tô arrependido. E não, né, irmão? A gente não tá arrependido, a gente só tá com remorso. Então Jesus mesmo fala, pelo fruto da árvore você conhece ela, se ela é uma árvore boa ou uma árvore má.
Então, às vezes, a pessoa ela pode pregar, pode cantar, pode profetizar, irmão, mas se a vida dela não condiz com o que ela prega, com o que ela canta, não adianta nada. Então, você sabe que ela tá mentindo, irmão. Então, você tem que viver o que você prega, você tem que viver o que você canta para Deus. E é isso que Deus quer fazer, irmãos, por causa disso aqui mesmo que o irmão escreveu aqui, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, vamos nos arrepender. Moisés, ele ainda tem mais uma atitude incrível. Ele intercede pelo povo mais uma vez para Deus os perdoar. Que ele diz para Deus assim: olha, se você não perdoar esse povo, Senhor, risca meu nome do livro da vida. Olha que atitude, irmãos. Você tem noção do peso dessa atitude desse líder? Ele arriscou a sua salvação por aquele povo, irmão. E aquilo toca mais uma vez o coração de Deus, né? E aí Deus fala assim: tudo bem, Moisés, eu vou mandar o meu anjo ir à frente de vocês, mas eu não irei no meio de vocês. Porque Deus estava ali magoado com a atitude do povo de construir um bezerro de ouro, de tirar ele do foco. Então Deus está triste, irmão, também com o cenário que ele está vendo hoje nos nossos altares, que está vendo no meio do povo de Deus. Então Deus ali, ele estava, irmão, entristecido. E aí Deus fala: tá bom, Moisés, já que você quer interceder por esse povo, eu escuto sua intercessão, eu vou botar o anjo aí para frear a frente de vocês. Mas eu não vou, não. Aí os irmãos receberam aquela notícia com muito pesar, irmãos. Então o que os irmãos fazem? O povo se entristeceu quando vê Deus falando que vai botar só o anjo. Eles não se ornamentaram mais, eles não se arrumaram, irmãos. Porque a gente só se arruma, irmão, a gente só toma aquele banho, se arruma quando a gente tá bem, quando a gente tá feliz, irmão. Quando a gente tá triste, a gente não quer nem levantar da cama. E o povo ali se entristeceu. Eles não colocaram mais nenhum enfeite, não se ornamentaram em sinal de tristeza, falando: não, a gente quer que o povo, que Deus ande no nosso meio, a gente se arrepende. E quantas pessoas, irmão, sabe? Que Deus se aparta da vida delas, fala que não vai mais com elas, que vai se afastar por causa do pecado, e a pessoa não tá nem ligando, irmãos, tá vivendo uma vida de qualquer jeito, a revelia. Mas eu e você, irmãos, eu creio em nome de Jesus, a gente tem que se entristecer quando pecar, porque o pecado te afasta de Deus, meus amados. Mais uma vez, Moisés intercede por aquele povo, mais uma vez. E o que eu aprendo com isso, irmãos? Moisés, nessa passagem, Êxodo 32, representa Cristo, intercedendo por nós o tempo todo, advogando nossas causas. Você peca, você vacila, eu peco, eu vacilo, mas aí, né, Deus fala assim: eu vou embora de perto deles, porque o pecado faz separação de mim. Aí vem Jesus, ó, como nosso advogado, e fala: não, pai, eu morri por ele, eu morri por ela, dá mais uma chance. Mas para isso, irmãos, tem que haver arrependimento. Então se arrependa hoje através dessa palavra, que você possa repensar aonde você está caindo, aonde você está falhando. Não estou te julgando, porque eu também penso toda hora, irmãos, o que eu preciso melhorar em mim, né? Então volte para o caminho, volte para Jesus. Moisés, em Êxodo 32, se põe tanto na brecha por aquele povo que ele coloca sua intimidade com Deus para pedir para Deus para ir com ele. Aí ele fala assim: Deus, né, se o Senhor não for conosco, não nos deixa sair daqui. Se a tua presença não for conosco, Deus, não nos faça subir daqui, né? E às vezes, irmãos, nós por qualquer coisinha já amaldiçoa a pessoa que a gente está orando. O marido, os filhos. Então não faça isso, irmão. Vamos vigiar. Moisés nos dá um exemplo de como ser um intercessor bom, né? Que não desiste das almas. Você que é líder, não desista das almas. Tenha visão de líder, irmão. Interceda pelas pessoas, pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus pais. Porque se você faz tudo bem, irmão, lê Bíblia, ora, mas você não tem amor pelo perdido, você está falhando miseravelmente. Se você faz campanha na sua igreja, campanha atrás de campanha, faz festa atrás de festa, mas quando entra uma pessoa na sua igreja suja, irmão, você quer pôr para fora, não faça isso, irmão. Às vezes é Jesus mesmo que mandou aquele mendigo, às vezes é Jesus disfarçado daquele mendigo para entrar na sua igreja e você mandou os obreiros pôr para fora. Não faça isso, irmão. Tenha amor pelas almas. Esse não é o evangelho. Se você não ama as almas, irmão, você prega bem, canta bem, faz festa, a igreja tá bombando o TikTok, mas você não ama o perdido, não faz evangelismo, você tá errando, tá falhando miseravelmente. Evangelismo não é só para quem é o evangelista, só para quem é o missionário, não é para toda igreja. Você precisa pregar, amado. Pega seu celular, começa a mandar uma mensagem para alguém, prega para alguém, prega no intervalo da sua escola, prega para alguém no seu trabalho, irmão. Com a sua vida, com seus atos, ame aquela pessoa, fale de Jesus, seja um evangelista, prega o evangelho, porque essa ordem é para todos. Ide pregar o evangelho para toda criatura, é para todo discípulo de Jesus. Não é só para quem é quem cargo de evangelista, só para quem é missionário, não é para todo mundo, é para você, irmão, é para mim. Então você tem
tá com vontade de gravar conteúdo na internet, Deus te deu uma palavra grave, amado. Eu recebo muita pedrada aqui, mas tem muitas pessoas que se salvam, muitas pessoas que ouvem a palavra, muitas pessoas que entregam a vida para Jesus. Então é uma bênção, irmão. Né? Não tenha medo da retaliação, porque Deus é contigo. Se Deus já colocou isso no seu coração, pregue a tempo e a fora de tempo. Então, irmãos, ainda que a gente fale a língua dos anjos, ainda que a gente tiver todos os dons, se a gente não tiver amor, a gente não tem nada, irmão. Então a gente tem que se importar com o nosso próximo. Então Deus, ele ouve a petição de Moisés mais uma vez. Glória a Deus, né, irmão? Que homem de Deus, que líder bom. Moisés, para quem não sabe, ela é uma representação de Jesus. Moisés, ele foi levantado por Deus para libertar o povo da escravidão do Egito. Moisés, ele nasceu como Salvador, assim como Jesus nasceu para nos libertar da escravidão do mundo, irmãos. Para nos libertar da escravidão do pecado, né? Para nos levar para uma terra que mana leite e mel, que é a Canaã celestial, a Nova Jerusalém, que está ali em Apocalipse 22, onde não haverá mais pecado, não haverá mais morte, nem dor, nem ranger de dente, nem tristeza, nem depressão, nem defeito, nada. Se você tem um defeito no seu corpo, não vai haver mais, você vai ser glorificado, irmão. Não vai haver mais luto, não vai haver mais tristeza, né? Nem doença. Você consegue imaginar isso comigo, irmão? É muito forte isso. Essa é a maior promessa de Deus na Bíblia. Moisés, depois disso tudo, irmãos, em Êxodo 32, de tomar todas as atitudes, ele pede lá em Êxodo 33, 18, Senhor, me mostra a tua glória. Moisés, ele havia feito por onde, irmãos? Para fazer algo tão profundo, né? Para pedir algo tão profundo para Deus. Ele extirpou o pecado, ele intercedeu pelo povo, ele teve misericórdia, ele não aceitou o pecado daquele bezerro de ouro. Então, irmãos, ele abominou o pecado, mas amou o povo, né? Intercedeu pelas vidas, não botou todo mundo para fora da igreja, ele amou as pessoas. Então, irmão, vale a pena, não vai valer a pena ser fiel a Deus. Isso é um slogan que eu tenho para minha vida, que Deus me deu. Não vai valer a pena ser fiel a Deus, vai valer a eternidade, irmão. Então vamos nos limpar, vamos fazer esse propósito comigo. 7 dias está fixado no meu perfil. Faça esse propósito para nos armar de toda a armadura de Deus. Então é isso, irmãos. Deus, ele vai nos revestir, vai nos limpar, vai limpar os altares da igreja brasileira. Eu creio nisso. Vai lá no meu perfil, me segue, vê meus vídeos. Tem um vídeo aí que eu postei sobre a visão que Deus me deu, dele limpando. Assista os outros vídeos, participe desse propósito. Eu vou começar ele amanhã, né? Para nos revestir espiritualmente, porque Deus quer levantar os remanescentes. Então, em nome de Jesus, irmão, participe. Seja abençoado. E toda vez que eu termino uma palavra, eu sempre falo a mesma coisa. Você que ouviu essa palavra, que você sentiu de Deus, você nunca aceitou Jesus na sua vida, né? Aceite Jesus, amado. Coloque a sua mão no seu coração, fala, Senhor, eu te recebo, quero ser parte dessa Nova Jerusalém, quero fazer parte desse avivamento que virá sobre o Brasil, quero ser teu filho, Pai, quero a salvação, né? Escreve meu nome no livro da vida e fale seu nome. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, né? Se arrependa, irmãos. Tira os bezerros de ouro da sua vida, se arrependa, volta para Jesus agora. Fala assim, Senhor, reescreve meu nome no livro da vida, eu quero voltar para Jesus. Você não consegue se ver longe de Deus, irmão. Você tá aí afastado, mas você só foi dar uma volta para Jesus. Agora, em nome de Jesus. E você, que assim como eu, hoje, pela misericórdia de Deus, está de pé, né? Porque a Bíblia vai dizer, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Vamos nos vigiar, vamos nos limpar, vamos ouvir essa palavra de novo, né? Depois eu vou postar ela aqui. Vamos ver qual bezerro de ouro a gente tem no nosso coração, qual ídolo, o que a gente está adorando mais que a Deus. Vamos tirar esse pecado dentro de nós, irmão, e vamos nos manter de pé até o fim. Deus abençoe a sua vida e até amanhã aí no propósito. Tchau, tchau.